E vamos saber agora como está a disputa eleitoral nas principais capitais do país. Em São Paulo, as últimas pesquisas indicaram empate técnico entre 3 candidatos. O repórter Rafael Oliva atualiza a situação da capital paulista. A cidade de São Paulo vive uma eleição atípica, marcada por uma disputa acirrada entre 3 principais candidatos: Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Nunes, do MDB e Pablo Marçal, do PRTB. O Datafolha, por exemplo, aponta Boulos com 29% das intenções de voto e Ricardo Nunes e Marçal empatados com 26%. O trio está tecnicamente empatado e não é possível saber ao certo quem protagonizará o segundo turno. A entrada do candidato Pablo Marçal na disputa bagunçou o cenário eleitoral em São Paulo, que tinha como previsão uma disputa polarizada entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, candidatos apoiados pelo presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Há certa apreensão para o dia de votação na capital paulista, em razão da escalada da violência durante as campanhas eleitorais. No debate da TV Cultura, por exemplo, o candidato José Luiz da Atena acertou uma cadeirada em Pablo Marçal. Um assessor do influenciador também acertou um soco na cara do marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes durante outro debate. O último episódio polêmico aconteceu com Pablo Marçal e Guilherme Boulos. O influenciador frequentemente associou o deputado ao uso de drogas, sem apresentar provas, e publicou em suas redes sociais na última sexta um laudo falso reforçando a acusação infundada. Agora ele é investigado pela Polícia Federal e Boulos pediu a prisão do autodenominado ex-coach. Além dos candidatos que lideram o pleito, está na disputa a candidata Tabata Amaral, que cresceu nas pesquisas e atingiu 11% das intenções de voto, segundo o Datafolha. O apresentador José Luiz da Atena teve grande queda desde o início da campanha e hoje aparece com somente 4% das intenções de voto. Assim está o cenário das eleições municipais na capital paulista. A Itatiaia não perde voto. De São Paulo, Rafael Oliva. Vamos agora ao Rio de Janeiro para conferir o cenário da capital fluminense com o repórter Matheus Dantas. Bom dia, amigos da Itatiaia. Aqui no Rio de Janeiro, a grande dúvida para as eleições municipais é saber se teremos o segundo turno da votação. Desde o início das campanhas, o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, aparece com larga vantagem e com mais de 50% da intenção dos votos, o que, caso se confirme, garantirá o seu segundo mandato consecutivo. Quem aparece em segundo lugar nas pesquisas é o candidato Alexandre Ramagem, do PL. Ainda concorrem às eleições municipais Tarcísio Mota, do PSOL, Juliette Pantoja, do P, Carol Esponza, do Partido Novo, Ciro Garcia, do PSTU, Rodrigo Amorim, do União Brasil, Marcelo Queiroz, do PP, Henrique Simonardi, do PCO. A Itatiaia não perde voto. Do Rio de Janeiro, Matheus Dantas. Em Porto Alegre, a corrida eleitoral está concentrada em 3 principais nomes. Mauri Dornelles. Fala, amigo eleitor que acompanha a Itatiaia. O cenário da corrida à Prefeitura de Porto Alegre tem 3 principais nomes. O atual prefeito Sebastião Melo, do MDB, que tenta a reeleição, a opositora Maria do Rosário, do PT, e Juliana Brizola, do PDT, que surge como uma terceira opção. Concorrem ainda ao pleito municipal gaúcho, Felipe Camozato, do Novo, Luciano Scheffer, do Unidade Popular, Fabiana Sanguiné, do PSTU, César Pontes, do PCO e Carlos Alain, do PRTB. E apesar de ter seu mandato bastante afetado pela crise causada pela enchente na capital gaúcha, as últimas pesquisas apontam Melo com favoritismo, ainda que haja uma forte indicação de segundo turno em Porto Alegre. De acordo com a pesquisa Quest, o MDBista tem 50% dos votos válidos, com a margem de erro tem entre 47% e 53%. A petista tem 26%, com a margem de erro, a candidata tem entre 23% e 29%. E na sequência, a pedetista soma 23% dos votos válidos, com a margem de erro tem entre 20% e 26%. Todos os candidatos iniciam suas agendas logo no início da manhã deste domingo. A Itatiaia não perde voto. De Porto Alegre, repórter Mauri Dornelles. Vamos agora a Salvador acompanhar o cenário da capital baiana, onde a expectativa é de que a decisão seja ainda no primeiro turno. Nuni Krause. Olá, eleitores e eleitoras que acompanham a Rádio Itatiaia em todo o Brasil. Vamos lá fazer um panorama geral sobre as eleições municipais de Salvador em 2024, que tem 7 concorrentes, mas apenas 2 deles têm reais chances de se saírem vitoriosos. O principal é o atual prefeito da cidade, Bruno Reis, do União Brasil. Ele tenta a reeleição e desponta nas pesquisas de intenção de voto como grande favorito. A tendência, inclusive, é que o pleito acabe aqui na capital
capital baiana em primeiro turno. No entanto, o candidato do MDB, Geraldo Júnior, ainda não entregou as pontas. Ele está sendo apoiado pelo presidente Lula e pelo PT aqui em Salvador, apesar de ser do MDB. Isso porque ele é vice-governador da Bahia na gestão de Jerônimo Rodrigues, esse sim do PT. Essas então são as informações e a expectativa para a eleição municipal de Salvador. A Itatiaia não perde voto. De Salvador, repórter Nuno Krause. Já em Fortaleza, as pesquisas indicam que a decisão da prefeitura deve ficar para o segundo turno. Marcel Riso. Em Fortaleza, as pesquisas apontam para um segundo turno entre o candidato do PT, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, e o candidato do PL, o deputado federal André Fernandes. Os dois tiveram apoio, de seus padrinhos políticos durante a campanha. Evandro do presidente Lula, do governador do Ceará, Eumano de Freitas, e do ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana. Já André Fernandes teve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive esteve em Fortaleza em agosto participando de uma motociata. O atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT, não deve ir para o segundo turno, e ele que viralizou aí nas redes sociais, aqui Brasil afora, com um jingle feito pela campanha de André Fernandes, dizendo que a culpa era do Sarto, Esse jingle acabou viralizando. Itatiaia não perde voto. De Fortaleza, repórter Marcel Riso.